Eu nunca fui de acreditar em fantasmas, assombrações ou qualquer coisa do tipo, mas depois daquela noite no Parque dos Sussurros, nunca mais consegui dormir direito. Meu nome é Carlos, e essa é a história de como eu e meu melhor amigo, Antônio, quase perdemos a sanidade e talvez a vida em um parque de diversões abandonado no interior de São Paulo. Tudo começou com uma aposta besta. Antônio, sempre o desafiador, me disse que eu não tinha coragem de passar uma noite no Parque dos Sussurros, um lugar que há anos estava fechado e cercado por histórias macabras. Dizem que o dono do parque, um homem obcecado por diversão, enlouqueceu e começou a usar os visitantes como parte das atrações. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas o parque foi fechado após uma série de desaparecimentos misteriosos. Você tá com medo, Carlos? Antônio me provocou, com aquele sorriso maroto que eu conheço desde a infância. Medo? De um monte de ferrugem e poeira? Respondi, tentando parecer confiante. Vamos lá, mas se você chorar, eu conto pra todo mundo. E foi assim que numa sexta-feira 13, porque é claro, tinha que ser numa sexta-feira 13, pegamos o carro e seguimos até o parque. A estrada era sinuosa e mal iluminada, e o clima já estava pesado antes mesmo de chegarmos. O portão do parque estava enferrujado e coberto de mato, mas Antônio, sempre preparado, trouxe um alicate para cortar a corrente. Tá vendo? Já estamos dentro. Ele disse orgulhoso, como se tivéssemos invadido a Casa Branca. Parabéns, agora só falta sermos presos ou mortos. Brinquei, tentando disfarçar o frio na espinha. O parque era assustadoramente silencioso. O único som era o vento batendo nas estruturas metálicas, fazendo-as gemer como se estivessem vivas. As atrações estavam todas deterioradas. O carrossel com cavalo sem cabeça, a roda gigante parada no topo e a casa dos espelhos, com vidros quebrados refletindo nossas imagens distorcidas. Olha só, Carlos. Antônio apontou para uma placa que dizia Montanha Russa do Inferno. Vamos dar uma voltinha? Só se você quiser morrer, antes de eu contar para sua mãe que você é um idiota. Respondi rindo, mas sem graça. Decidimos explorar a Casa de Horrores porque, afinal, era o lugar mais clichê possível. A entrada era um túnel escuro, com paredes pintadas de vermelho, que mais parecia sangue seco. Antônio pegou uma lanterna do carro e entrou na frente, como se fosse o herói de um filme de terror. Olha só, tem até um esqueleto de mentira, ele disse, cutucando os ossos com o pé. Cuidado, Antônio, ele pode te dar uma mordida. Brinquei, mas minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Foi então que ouvimos o primeiro barulho, um som de passos atrás de nós, como se alguém estivesse seguindo. Antônio apontou a lanterna para trás, mas não havia ninguém. Deve ser um rato, ele disse, tentando parecer calmo, mas eu notei que sua mão tremia um pouco. Ou o fantasma do dono do parque, eu completei, tentando aliviar a tensão com humor. Continuamos andando, mas os sons só pioravam. Risadas baixas, sussurros e o barulho de correntes sendo arrastadas. Antônio começou a contar piadas para disfarçar o medo, mas até ele parou quando chegamos a uma sala com uma cadeira de rodas enferrujada, balançando sozinha. Ok, isso foi estranho, ele admitiu olhando para mim. Estranho? Isso foi aterrorizante. Eu respondi, já pensando em correr de volta para o carro. Foi então que a lanterna apagou. No escuro total, ouvimos uma voz sussurrando. Vocês não deviam ter vindo. Antônio gritou e começou a correr, e eu fui atrás, tropeçando em coisas que preferia não saber o que eram. Quando finalmente saímos da Casa de Horrores, a lanterna voltou a funcionar, mas Antônio estava branco como um papel. Eu vi algo lá dentro, ele disse sem fôlego. O quê? Perguntei quase sem querer saber a resposta. Uma figura, sem rosto. Ela estava atrás de você. Decidimos que já era hora de ir embora, mas quando chegamos ao portão, ele estava trancado novamente.
A corrente que Antônio cortou estava intacta, como se nunca tivesse sido tocada. Isso não é possível, ele disse, puxando a corrente com força. Acho que o parque não quer que a gente vá embora. Eu brinquei, mas meu coração batia tão forte que eu quase não conseguia respirar. Foi então que ouvimos a música, uma melodia distorcida, vinda do carrossel. As luzes piscavam e os cavalos sem cabeça começaram a se mover sozinhos. Antônio e eu nos olhamos e, sem precisar dizer nada, começamos a correr na direção oposta. Passamos por barracas de tiro ao alvo com bonecos que pareciam nos seguir com os olhos e por um trenzinho fantasma que começou a andar sozinho, com assentos cheios de sombras que riam de nós. Finalmente, encontramos uma saída de emergência, mas ela levava a um labirinto de espelhos. Agora sim, estamos ferrados, eu disse olhando para as infinitas reflexões de nós mesmos. Só seguir em frente. Antônio respondeu, mas até ele parecia duvidar. No meio do labirinto encontramos uma figura. Era alta, magra e usava um terno preto. Seu rosto era uma máscara branca, sem expressão. Ele segurava um balão vermelho que flutuava como se fosse vivo. Olá, visitantes, a figura disse, com uma voz que parecia vir de todos os lados. O parque está fechado. Nós só queremos ir embora. Antônio gaguejou, algo que eu nunca tinha visto antes. Ninguém vai embora, a figura respondeu, e então o balão estourou, liberando uma névoa escura que nos envolveu. Quando a névoa se dissipou, estávamos de volta ao carro, do lado de fora do parque. O sol estava nascendo e o portão estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Foi um sonho? Eu perguntei, ainda tremendo. Se foi o pior da minha vida. Antônio respondeu, olhando para o parque com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Nunca mais falamos sobre aquela noite, mas até hoje, quando ouço uma música de carrossel ou vejo um balão vermelho, o medo volta, e às vezes, no meio da noite, eu juro que ouço sussurros chamando meu nome. O Parque dos Sussurros ainda está lá, esperando por suas próximas vítimas. E eu nunca mais vou a um parque de diversões. Eu e Antônio nunca falamos sobre aquela noite. Nenhuma palavra. Foi como se tivéssemos feito um pacto silencioso de enterrar o que aconteceu no Parque dos Sussurros. Mas, como vocês já devem imaginar, algumas coisas simplesmente não podem ser esquecidas. E às vezes, elas voltam para nos assombrar. Passaram-se algumas semanas desde aquela noite maldita. Eu estava tentando seguir minha vida, mas algo mudou. Tudo parecia mais sombrio, como se o mundo tivesse perdido um pouco de sua cor. E os pesadelos? Os pesadelos eram constantes, sempre iguais. A figura sem rosto, o balão vermelho e aquele sussurro gelado. Vocês não deviam ter vindo. Antônio, por outro lado, parecia ter lidado melhor com tudo. Ou pelo menos era o que ele queria que eu pensasse. Ele voltou ao seu jeito brincalhão de sempre, mas eu notava algo diferente nele. Um olhar distante, como se parte dele ainda estivesse presa naquele parque. Carlos, você tá bem? Ele me perguntou uma tarde, enquanto tomávamos um café na padaria perto do trabalho. Tô, por quê? Respondi, tentando parecer despreocupado. É que você tá com uma cara de quem não dorme há semanas. São só uns pesadelos bestas. Nada demais. Ele não pressionou, mas eu vi a preocupação nos olhos dele. E então, ele soltou a bomba. Acho que a gente precisa voltar lá. O quê? Quase engasguei com o café. Você ficou maluco, Antônio? A gente quase morreu naquela porcaria. É exatamente por isso que precisamos voltar. Tem algo errado, Carlos, algo que a gente não entendeu. E eu não consigo parar de pensar nisso. Eu olhei para ele, tentando entender se ele estava falando sério. E ele estava. Antônio sempre foi o tipo de pessoa que não conseguia deixar as coisas para trás. E, de alguma forma, eu sabia que ele não ia desistir dessa ideia.
E se a gente só deixar pra lá? Sugeri, esperando que ele mudasse de ideia. E se não der? Ele respondeu sério. E se aquela coisa ainda estiver lá, esperando por mais gente como a gente? Eu não tinha uma resposta para isso. E no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Aquele lugar era uma armadilha e alguém precisava fazer algo. Mas por que tinha que ser a gente? Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em todas as possibilidades. E então, decidi. Se Antônio estava determinado a voltar, eu não ia deixar ele ir sozinho. Afinal, éramos amigos. E amigos não abandonam amigos em situações de vida ou morte, mesmo que isso signifique enfrentar o próprio inferno. No dia seguinte, nos encontramos no mesmo lugar onde havíamos estacionado naquela noite maldita. O parque ainda estava lá, tão sinistro quanto antes. O portão enferrujado, a vegetação crescendo descontroladamente, e aquela sensação de que estávamos sendo observados. Você trouxe alguma coisa? Perguntei, tentando parecer preparado. Claro, ele respondeu, abrindo a mochila. Lanterna, câmera, spray de pimenta. E isso aqui? Isso aqui? Eu perguntei, olhando para o crucifixo que ele segurava. Nunca se sabe, ele disse com um sorriso meio sem graça. Dessa vez, não cortamos a corrente. Pulamos o portão, e a sensação de déjà vu foi tão forte que eu quase desisti. Mas Antônio estava determinado, e eu sabia que não tinha volta. Começamos pela casa de horrores novamente porque, aparentemente, não aprendemos nada da primeira vez. A lanterna iluminava o caminho, mas a escuridão parecia mais densa, como se estivesse tentando nos engolir. Lembra da última vez? Antônio perguntou, tentando quebrar o gelo. Como eu poderia esquecer? Respondi, olhando para os lados, esperando ver algo se mover. Foi então que ouvimos um som baixo, como um choro. Seguimos na direção dele e encontramos uma porta que não tínhamos visto antes. Estava entreaberta e de dentro vinha uma luz fraca, tremeluzente. Você acha que devemos? Eu comecei a perguntar, mas Antônio já estava entrando. Dentro havia uma sala cheia de brinquedos antigos. Bonecas de porcelana com olhos que pareciam nos seguir, carrinhos enferrujados e um velho telefone tocando sem parar. Antônio atendeu, e eu vi o sangue drenar do rosto dele. O que foi? Perguntei, mas ele não respondeu. Em vez disso, ele me passou o telefone. Do outro lado da linha, uma voz sussurrou. Vocês voltaram. Eu sabia que voltariam. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo e foi então que percebemos. As bonecas estavam se movendo. Lentamente seus rostos se voltaram para nós e seus sorrisos se tornaram mais largos, mais grotescos. Acho que é hora de ir, Antônio disse, e nós corremos para fora da sala. Mas o parque inteiro parecia ter ganhado vida. As atrações estavam funcionando sozinhas, as luzes piscavam, e os sons de risadas e gritos ecoavam por todos os lados. Corremos em direção ao portão, mas ele estava trancado novamente. Não pode ser, Antônio gritou, puxando a corrente com força. A gente não devia ter voltado. Eu gritei, olhando para trás, onde as sombras pareciam se aproximar. Foi então que vimos ela, a figura sem rosto, de terno preto, segurando um balão vermelho. Ela estava parada no topo da montanha russa, olhando para nós. O que ela quer? Eu perguntei, mas Antônio não respondeu. Ele estava olhando para algo atrás de mim. Eu me virei e vi. Era uma criança, ou pelo menos parecia ser. Ela estava sentada no balanço, balançando lentamente, com os olhos fixos em nós. Não olhe para ela, Antônio sussurrou, mas era tarde demais. A criança sorriu, e então seu rosto começou a se desfazer, revelando algo horrível por baixo. Nós corremos, sem saber para onde, até chegarmos à casa dos espelhos. Entramos esperando nos esconder, mas foi pior. Os reflexos nos espelhos não eram nossos. Elas sorriam, riam e apontavam para nós,
como se soubessem algo que nós não sabíamos, e então ouvimos a voz novamente: "Vocês nunca vão embora." Quando acordamos, estávamos de volta ao carro, como da última vez, mas algo estava diferente. O crucifixo que Antônio carregava estava quebrado, e na mão dele havia uma marca como se tivesse sido queimada. "O que aconteceu?" eu perguntei, mas Antônio só balançou a cabeça. Nós nunca mais falamos sobre aquela noite, mas até hoje eu sinto que algo nos seguiu, algo que ainda está lá, esperando. E às vezes, no meio da noite, eu juro que ouço o som de um balão estourando. O Parque dos Sussurros ainda está lá, e eu tenho certeza de que ele nunca vai nos deixar ir. Eu e Antônio nunca conseguimos nos livrar daquela sensação de que algo estava errado. Mesmo depois de termos escapado do Parque dos Sussurros pela segunda vez, parecia que uma parte de nós ainda estava presa lá. As marcas físicas, o crucifixo quebrado, a queimadura na mão de Antônio eram apenas o começo. As marcas mentais eram mais profundas. Os pesadelos continuavam e eu começava a ver coisas, sombras nos cantos dos meus olhos, vultos que desapareciam quando eu virava para olhar. Antônio, por outro lado, parecia cada vez mais distante, como se estivesse sendo consumido por algo que ele não conseguia explicar. Foi então que ele me ligou, no meio da noite. "Carlos, eu descobri algo", ele disse com uma voz que eu mal reconheci. Estava rouca, quase sussurrando. "O que foi, Antônio?" perguntei, sentando na cama, já sentindo o frio na espinha. O dono do parque, ele não era só um homem, ele fez um pacto, algo antigo, algo poderoso, e a gente despertou isso. "Que pacto? O que você está falando?" "Eu vou te mandar um endereço. Encontre-me lá amanhã às 10. Precisamos acabar com isso." Ele desligou antes que eu pudesse responder. No dia seguinte, recebi uma mensagem com um endereço. Uma pequena cidade no interior, a algumas horas de distância. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que não podia deixar Antônio enfrentar isso sozinho. Quando cheguei ao local, era uma casa antiga, abandonada, com um jardim cheio de ervas daninhas e uma atmosfera que parecia sufocar. Antônio estava lá, esperando na varanda. Ele parecia pálido, com olheiras profundas, como se não tivesse dormido há dias. "O que está acontecendo, Antônio?" perguntei, tentando manter a calma. "Eu encontrei um diário", ele respondeu, segurando um caderno velho e empoeirado. Era do dono do parque. Ele escreveu tudo: o pacto, os sacrifícios, o que ele fez para manter o parque funcionando. "Sacrifícios?" eu perguntei, sentindo o estômago embrulhar. "Ele usava as pessoas, Carlos. Visitantes, funcionários. Ele os prendia lá, como parte das atrações. E agora a gente está preso também." Eu olhei para ele, tentando processar o que ele estava dizendo. Era como se o parque fosse uma entidade viva, alimentada pelo medo e pela dor daqueles que caíam em suas garras. "E o que a gente faz?" perguntei, sentindo um frio percorrer minha espinha. "Tem uma maneira de acabar com isso", ele disse, abrindo o diário e mostrando uma página rabiscada com símbolos estranhos. "Precisamos quebrar o pacto, e para isso precisamos voltar lá." Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de voltar àquele lugar me enchia de terror. Ainda assim, eu não podia deixá-lo ir sozinho. Então, concordei. Naquela noite, voltamos ao Parque dos Sussurros. Dessa vez, não havia dúvidas. O lugar estava vivo, as luzes piscavam, as atrações funcionavam sozinhas, e o ar estava carregado com uma energia maligna que parecia nos empurrar para trás. "Onde a gente começa?" perguntei, segurando uma lanterna com mãos trêmulas. "Na casa do dono", Antônio respondeu, apontando para uma construção no fundo do parque que eu nunca tinha notado antes. A casa era pequena e decadente, com janelas quebradas e uma porta que rangia ao abrir. Dentro, o ar era pesado,
e o cheiro de mofo e algo mais, algo doce e podre, enchia nossas narinas. Aqui, Antônio disse, apontando para um símbolo desenhado no chão. Era o mesmo símbolo que estava no diário. O que a gente faz? Perguntei, olhando para ele. Precisamos quebrar o círculo, ele respondeu, pegando um pedaço de giz do bolso e desenhando algo ao redor do símbolo. E então, precisamos dizer as palavras. Ele começou a recitar algo em uma língua que eu não entendia, e eu senti o ar ao nosso redor ficar mais pesado, mais denso. As paredes pareciam se fechar, e o som de risadas e gritos ecoava por toda a casa. Antônio, algo está errado, eu disse olhando para ele. Continua, ele gritou, e eu percebi que ele estava segurando algo na mão. O crucifixo quebrado. Foi então que a figura sem rosto apareceu. Ela estava no canto da sala, observando-nos com uma intensidade que me fez sentir como se estivesse sendo esmagado. Vocês não podem quebrar o pacto. A voz dela ecoou, fria e cortante. Nós podemos, Antônio respondeu, e então ele jogou o crucifixo no centro do símbolo. Houve um clarão de luz e um grito que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. A casa tremeu, e eu senti como se estivesse sendo puxado para baixo, para algum lugar escuro e sem fim, e, quando acordei, estava do lado de fora do parque, com Antônio ao meu lado. O portão estava aberto, e o parque estava em silêncio. As luzes estavam apagadas, as atrações paradas. Era como se o lugar tivesse perdido sua vida. A gente conseguiu? Perguntei olhando para Antônio. Acho que sim, ele respondeu, mas havia algo em sua voz que me fez duvidar. Nós nunca mais voltamos ao Parque dos Sussurros. As marcas em nossas mãos desapareceram e os pesadelos pararam, mas até hoje eu me pergunto se realmente quebramos o pacto ou se apenas adiamos o inevitável. O parque ainda está lá, abandonado e silencioso, mas às vezes, quando olho para daquela direção, eu juro que ouço o som de uma música distante e o eco de uma risada que não deveria existir.